Olá, pessoal! Para entendermos a história do SUS, vamos ter que voltar em 1500, quando o Brasil ainda esbanjava beleza com suas matas virgens e seus índios robustos, ágeis e saudáveis. Suas riquezas naturais davam a ideia de um verdadeiro paraíso, chamando a atenção de alguns colonizadores que trouxeram com eles as suas doenças, como tuberculose, sarampo, malária, sífilis, gonorreia, entre outras, que, junto às guerras por disputas territoriais, causou um grave extermínio de tribos indígenas na época. As doenças eram entendidas como castigo, ligadas à crença e às práticas religiosas, sendo o curanderismo o principal modelo de saúde, através da manipulação de plantas, uso de banhos, inalação de vapores e outras práticas de saúde que eram desenvolvidas por pajés, físicos e alguns cirurgiões barbeiros. Com a vinda de seus padres jesuítas ao Brasil, surgiram as primeiras santas casas de misericórdia. A partir de então, a saúde passou a ter um caráter assistencialista, no qual algumas doenças passaram a ser tratadas nas enfermarias das Santas Casas. Nesse período, predominava a noção de assistência à saúde como prática de caridade. Na época da chegada da família real ao Brasil, em 1808, instituiu-se políticas médicas de intervenção na condição de vida e saúde da população para o controle de epidemias. Com a independência, em 1822, entrou em vigor a higienização sanitária, por conta das doenças associadas à falta de saneamento básico e de higiene. Em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, Dom João IV chegou ao Brasil com toda a corte portuguesa. Até então, não existia no Brasil faculdade de medicina, já que Portugal não permitia a criação de faculdades em suas colônias. Em fevereiro de 1808, Dom João criou a primeira faculdade de medicina do Brasil, inaugurada com o nome de Escola de Cirurgia da Bahia, que ficava nas dependências do Colégio dos Jesuítas. Posteriormente, foi transformada em Academia Médico-Cirúrgica, ganhando em 1932 a denominação de Faculdade de Medicina da Bahia. No dia 5 de novembro de 1808, Dom João IV criou a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro com o nome de Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina. As duas primeiras faculdades do Brasil muito contribuíram para o avanço da medicina no país. A invenção do microscópio e a descoberta do micro-organismo revolucionou as práticas de saúde. O período entendido como era bacteriológica traz a superação da teoria miasmática. É isso aí. Miasmática. E atribuiu a gênese das doenças ao micro-organismo. O advento do regime republicano, em 1889, incentivou debates com a finalidade de elaboração de projetos modernos para o Brasil. A saúde pública foi contemplada em relação às doenças pestilenciais, já que o padrão sanitário da época do Império era lamentável e havia necessidade de proteger os imigrantes europeus. Com a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, surgiu a ideia de trazer esses imigrantes para substituir a mão de obra escrava. Nesse período, acontecia no Brasil a introdução da indústria e da lógica capitalista de produção. Com a chegada da indústria, as cidades começaram a ser planejadas e a concentrar as pessoas que moravam próximas às fábricas onde trabalhavam. No entanto, esse crescimento populacional foi acompanhado de condições precárias de higiene e de saneamento, dando destaque internacional ao Brasil pelos surtos de doenças infecciosas. Como medida de enfrentamento à crise e na tentativa de melhorar a imagem do Brasil no exterior, foi intensificado o planejamento das cidades, com a adoção de medidas de saneamento e adoção de medicina higienista como modelo de saúde. Com a aprovação da Constituição de 1934, o Getúlio Vargas beneficiou a saúde e a educação através do Ministério da Educação e Saúde Pública. A partir daí, foi realizada uma grande reforma nos serviços sanitários do Brasil. Foram concedidas diversas garantias ao operariado,
como assistência médica, licença maternidade à mulher trabalhadora, jornada de 8 horas de trabalho e salário mínimo. No mesmo ano, foi criada a CLT, que deixaria a classe trabalhadora mais bem amparada. No período conhecido como Estado Novo, a Previdência Social foi ampliada para diversas categorias de trabalhadores urbanos. Foram criados institutos trabalhistas como o IAEP, em substituição ao CAP, IAPM, IAPC, IAPI, entre diversas outras siglas, garantindo maiores direitos a cada categoria. A política de saúde do governo Vargas conferiu atendimento médico não só ao proletariado, como a seus dependentes. Já em seu segundo mandato, no ano de 1953, foi criado o Ministério da Saúde, se desmembrando do Ministério da Educação. Cabe salientar, porém, que os benefícios eram concedidos apenas à classe trabalhadora, ficando os demais desassistidos, tendo que recorrer à assistência particular paga ou a hospitais filantrópicos. Então, em 1966, a criação pelos militares do Instituto Nacional de Previdência Social, que garantia o direito de previdência social ao proletariado urbano e seus dependentes. Em 1971, esse benefício se estendeu aos trabalhadores rurais através do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, PRO-Rural, e o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRural. Já os empregados domésticos adquiriram esse direito um ano depois, através da contribuição paga diariamente ao INPS. Com o golpe militar de 1964, foram reduzidas as verbas destinadas à saúde pública. Mesmo com a retomada dos planos de saúde e saneamento presentes no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, houve um aumento de doenças como dengue, meningite e malária. E em 1970, o governo criou a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, com a atribuição de executar as atividades de erradicação e controle de pandemias. Em 1977, foi criado o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Então, em 1978, por conta da crise econômica de 1975, o número de desempregados cresceu e, por consequência, o crescimento econômico e as contribuições à Previdência diminuíram drasticamente. O movimento da reforma sanitária, nascido no início da década de 1970, tinha como objetivo uma série de mudanças na área da saúde, buscando a melhoria das condições de vida da população. Houve um avanço e, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, suas propostas resultaram na universalidade do direito à saúde, oficializando com a criação da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196. Foi a partir da criação do SUS que essa universalidade se concretizou. O SUS é concebido como um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público. Em razão da abrangência dos objetivos propostos e da existência de desequilíbrios socioeconômicos regionais, a implantação do SUS não tem sido uniforme em todos os estados e municípios brasileiros, pois para que isso ocorra são necessários grande disponibilidade de recursos financeiros, pessoal qualificado e uma efetiva política nos níveis federal, estadual e municipal para a viabilização do sistema. Atualmente, o SUS favorece milhares de brasileiros, não só em leitos de hospitais, mas também age com o intuito de prevenir doenças e promover a saúde através de campanhas recorrentes de vacinação, disponibilização gratuita de preservativos, atendimento domiciliar e checagem sobre as condições de cada integrante das famílias por parte de agentes de saúde, partindo de um agendamento de consulta como clínico geral até transplante de órgãos.